Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao especial Política Internacional, que nesta semana estará com a nossa convidada especial, que é a Tina Eneke Anarat. Ela é representante residente da Fundação Friedrich Ebert em Moçambique. E para começar nossa Política Internacional, gostaríamos de dar as boas-vindas a Tina e muito obrigada por aceder ao nosso convite. Muito obrigada, Egna, pela oportunidade. Obrigada, Tina. A Fundação Friedrich Ebert é uma fundação política e muitos de nós em casa não entendemos muito bem do que é uma fundação política. E a primeira questão é o que é uma fundação política, primeiro, e depois o que é a FES dentro desta visão do que se entende por fundação política. Entendo a confusão, às vezes, com a palavra, porque acho que é realmente construto bastante alemão. Talvez começo com a FES diretamente. A FES é a mais antiga das fundações políticas alemãs. Estamos ideologicamente próximo da social-democracia, então ligados com os valores da social-democracia, que são liberdade, justiça social e solidariedade. E o nome que muitos moçambicanos julgam impronunciável vem do primeiro presidente alemão democraticamente eleito na República de Weimar, que foi Friedrich Ebert. E ele, após a sua morte, pediu basicamente a fundação desta fundação Friedrich Ebert como intuito de apoiar jovens da classe trabalhadora sem os fins financeiros para estudar, para apoiarem os estudos destes jovens para eles poderem transformar a sociedade. E uma fundação política, o que é uma fundação política? O que ela faz? Uma fundação política na Alemanha é um construto que foi refundado depois da Segunda Guerra Mundial. Porque, infelizmente, esta primeira fase da Fundação Friedrich Ebert só demorou pouco tempo, depois da falência da República de Weimar. Sabemos tudo que a Alemanha entrou numa época bastante sombria, o nacionalsocialismo com a ascensão de Hitler e o totalitarismo, e foi proibida e perseguida a Fundação Friedrich Ebert, como muitas outras instituições progressistas, partidos políticos democráticos. Pós-guerra, a Fundação Friedrich Ebert foi refundada, mas não só ela. Outras fundações também, como um intuito um pouquinho mais abrangente. Temos também a Fundação Konrad Adenauer, entre outros, que são mais pelo lado do Partido Conservador. Temos a Fundação Naumann, que é dos liberais, a Fundação Böll, dos verdes, e a Fundação Rosa Luxemburg, que são mais conhecidos. E todas essas fundações são associações sem fim lucrativo, que são ideologicamente próximas de alguns partidos, mas independente financeiramente destes partidos, porque estão sendo financiados por fundos públicos. Do governo alemão. Do governo alemão. É um fundo que está distribuído entre essas fundações à base da sua representação no parlamento, mas todas essas fundações têm uma base em comum, eles estão responsáveis pela formação política. E acho que isso é um pouquinho uma aprendizagem com a história da própria Alemanha, que é que uma democracia precisa de demócratas. Não é suficiente de ter só instituições democráticas formais, um parlamento, eleições regulares, se não tem checks and balances, se não tem realmente o pluralismo político enraizado na sociedade. E justamente estas fundações querem fazer uma contribuição, né, para vários correntes políticos podem fazer os seus debates, fazer estas suas pesquisas, ações e garantir que certos correntes políticos são bem representados no debate alemão. Uma das informações que nos deu é que as fundações todas recebem fundos do governo alemão, e a minha questão é um pouco, talvez por causa da tradição africana, como é que estas fundações garantem, por exemplo, independência financeira e até, de certa forma, ideológica do governo, dos interesses dos seus governos na sua atuação pelo mundo. Sabemos que a Fundação tem várias representações e esta é uma informação que também podia nos dar. Como é que este funcionamento das fundações em todo o mundo é feito independentemente dos interesses
do governo alemão, ou se realmente é possível? Em princípio, nós estamos sim trabalhando, acho que quando falamos do trabalho internacional das fundações, vamos aprofundar mais um pouco. Sim, estamos trabalhando para interesse do governo alemão, mas o governo alemão entende esse interesse um pouquinho mais plural, né? Porque a ideia do governo alemão é que a Alemanha não é uma coisa monolítica, né? Mas temos uma democracia pluralista. Então, se a cooperação internacional está sendo feita justamente por vários atores, que não são só, obviamente o governo alemão tem também as suas representações das embaixadas, tem a sua cooperação internacional como a GIZ e a KfW, o Banco de Desenvolvimento, tem outros grupos de igrejas que estão envolvidos na cooperação internacional. Mas as fundações políticas participam na cooperação internacional, cada um tem um pouquinho, segundo da sua ideia ideológica, né, uma outra área de cooperação, onde contribui, e não está sendo livre de escolher os seus parceiros, de colocar os seus temas, mas precisa, obviamente, prestar contas para o governo alemão, como estes fundos estão sendo usados e se estão sendo usados como as regras financeiras que valem. E considerando esta espécie de hierarquia entre as fundações e o governo alemão, nunca tiveram algum problema, digamos que ideológico, ou pelo menos de prioridades, que as fundações entendem que a prioridade deveria ser pelo menos uma área e o governo tem uma outra visão? Como é que funcionam quando, por exemplo, existem essas diferenças? De vez em quando, obviamente, vêm pedidos do próprio governo que as fundações participam em certos programas. Isso é o caso com fundos específicos, como fundos que devem ser usados para a mitigação das mudanças climáticas. Aí as fundações estão também participando, mas, de novo, o governo pede a participação nesta área, mas como esta participação se dá, aí as fundações políticas têm um grande poder de definição e liberdade, né, de propor certas áreas. Isso significa, por exemplo, que a Fundação dos Verdes talvez trabalha mais com grupos afetados pelas mudanças climáticas, mais com grupos da sociedade civil, enquanto a Fundação Ebert, nessa área, por exemplo, foca mais na transição justa para sindicatos também, porque achamos que isso é a nossa área, a nossa contribuição, que estes grupos, os interesses destes grupos estão sendo considerados também. E sobre o trabalho internacional, como é que é feito o trabalho internacional, especificamente da Fundação Friedrich Ebert, que é hoje a nossa convidada aqui, como é que é feito o trabalho internacional, como é que ele flui em todo o mundo, onde é que nós temos a FES e em que áreas é que a FES tem mais apetência, onde é que a FES trabalha mais no seu trabalho internacional? Tá. Então, a lógica geral, acho que já foi abordado um pouquinho e nós seguimos basicamente nas nossas convicções as ideias que social-democrata bastante conhecida internacionalmente verbalizou de um jeito bastante conciso, é o Willy Brandt, chanceler alemão. Política externa é importante demais para ser deixada exclusivamente nas mãos dos Estados. Né? Isso é a convicção que também está inspirando o trabalho internacional da Fundação Friedrich Ebert. Nós sabemos que nós vivemos num mundo bastante complexo, onde tratamos de problemas globais que não um Estado só vai em algum jeito conseguir resolver. Então, precisamos de cooperação. Mas muitas vezes estes fóruns de cooperação multilaterais são bastante elitizados, de um certo jeito. Né? São decisores de alto nível, exatamente, e, digamos, muitas vezes as pessoas que são talvez mais afetadas pelos problemas que nós tentamos de resolver nestes fóruns não estão na mesa. Então, a base do trabalho da Fundação Ebert, mas também das outras fundações políticas, é de ver que grupos que normalmente não estão nessas mesas conseguem verbalizar os seus interesses e chegam na mesa.
E como se faz isso? Bom, tem vários jeitos, né? Uma coisa são certamente essas conferências internacionais, onde nós tentamos simplesmente juntar pessoas que vão depois para estes fóruns oficiais de tomada de decisão e ativistas sociais dos várias áreas para ter uma troca de experiência. Isso é uma coisa muito comum, né? Em outubro, mesmo em tempos de Covid, vamos tentar de fazer um fórum sobre a questão da transformação socioecológica, né, os chamados New Green Deals, e juntar exatamente desse jeito ativistas que poderiam partilhar um pouquinho onde eles vejam os problemas, porque esses bons planos né, da política internacional, do Paris Agreement, não estão sendo tão fáceis de implementados. De implementar e da experiência que a Fundação tem, dos mais de anos de trabalho que a Fundação tem, como é que ela vê a sua intervenção, por exemplo, na política externa da Alemanha em relação aos vários países. Nós sabemos que a política externa da Alemanha às vezes não tem sido de forma igual em várias partes do mundo, na América Latina, por exemplo, em África, na Europa. Como é que a Fundação, ou as fundações no geral, como nós estamos a falar também de todas, tem sentido ou tem avaliado a sua intervenção na política externa alemã? Eu acredito que, de novo, a base de diálogo, que é a base do nosso trabalho, acho que estamos sendo apreciados simplesmente para esta possibilidade de trazer outras vozes. Né? Muitas vezes a nossa intervenção é bastante indireta, né? Por exemplo, pelos parlamentares. Né? Temos parlamentares que estão ideologicamente perto da gente, então muitas vezes parlamentares têm que decidir como implementar políticas internacionais, né, no seu próprio país ou também no nível da União Europeia. Então, estes parlamentares apreciam bastante a cooperação com a Fundação EBA de organizar uma viagem de visita para discutir com pessoas que estão né, lidando com estes problemas. Isso foi, por exemplo, um caso de um grupo no Parlamento Europeu que tem que decidir sobre os Economic Partnership Agreements, as EPAs. Né? Então, gostaria de simplesmente saber, então, como a região SADC, neste caso, dessa visita, está pensando, onde está vendo problemas. Né? Estamos tentando de organizar o comércio internacional de uma forma mais justa, mais equitativa, mas as propostas que estão na mesa para os parlamentares decidirem realmente né, condizem né, com este intuito de fazer as relações mais justas, ou tem ideias, problemas talvez também que não estão sendo considerados nessas propostas políticas e tem que ser colocado. Em relação à Fundação em Moçambique, há quanto tempo nós temos a Fundação Frederic Scherber em Moçambique? Qual foi o principal fundamento de termos uma fundação? É a única, em tempos a Konrad Adenauer também esteve em Moçambique, mas hoje nós temos talvez a fundação mais antiga e mais tradicional que continua a funcionar em Moçambique. Como é que vê o trabalho da Fundação Frederic Scherber em Moçambique? Mas antes desta questão, há quanto tempo nós temos a fundação e qual foi o fundamento da implantação da fundação em Moçambique? Temos uma cooperação já de bastante longa data, eu diria. Chegamos aqui em 83. Este escritório existe de 84, desde 84, então é um bom tempo de cooperação. Eu digo que a chegada em Moçambique e também na África Austral em geral foi talvez ligada com este movimento de decolonização e também, obviamente, como o movimento de apartheid. A esquerda europeia estava seguindo estes movimentos, tinha ações de solidariedade, tinha sempre uma cooperação internacional de partidos de esquerda, de grupos, né, também sindicatos, né, estavam muito ativos nestes processos aqui na região. Então, aí chegou o interesse de justamente estabelecer um escritório para aprofundar as relações e para ver como contribuir de uma forma talvez mais concreta nesta luta que se considerou justa e muito necessária.
A Fundação chegou a Moçambique relativamente 7, 8 anos depois da independência. E quais foram os primeiros programas que a Fundação considerou relevantes implementar com Moçambique, no contexto também de grande pobreza? A Guerra Civil já tinha iniciado. Como é que foi a implementação da Fundação nos primeiros anos e como é que vê esta evolução, não só de interesses, é verdade que Moçambique voltou ao aspecto da guerra e nós depois vamos conversar sobre isto mais à frente, mas como foram os primeiros anos da FEJ em Moçambique e quais foram as áreas principais de intervenção? Bom, bem no começo, exatamente, né, estava essa guerra dos 16 anos, mais para o fim já, mas estava uma situação bastante complicada. No começo foram basicamente estes contatos políticos, né, entre a Alemanha e o governo moçambicano. Então tinha bastante visitas organizadas de políticos moçambicanos na Alemanha, em outros países europeus, justamente para ter uma troca de experiência, para consertar talvez também certas posições, formular certas ideias como uma cooperação poderia funcionar. Foram também coisas práticas, né? Quando a guerra depois foi terminada com os acordos gerais de paz, essas visitas concentraram-se muito em questões constitucionais, né? Como funciona a política comunal na Alemanha, quais são as estruturas, né? Alguma coisa que seria útil, né? Para, né? Talvez experimentar aqui em Moçambique, um pouquinho nessa direção. Então, uma troca de experiência em torno dessas estruturas democráticas do Estado. Mas pouco tempo depois, quando Moçambique tinha as primeiras eleições, a Fundação também contribuiu bastante no nível mais prático, né, com esta sensibilização dos eleitores, né, tinha programas também em cooperação com a União Europeia, tinha programas radiofônicos, onde um pequeno van estava andando pelas províncias, né, para transmitir certos programas. E até, eu acredito, foi bastante criativo. Tinha também um apoio para um projeto de teatro, Ode à Paz, que foi mostrado 90 vezes em basicamente todas as províncias e distritos, para, né, fazer a conversa, né, seguindo essa convicção que não só tem um nível de debate, tem vários níveis de debate, com vários meios também de intervenção e de debate político. A Fundação presenciou praticamente o nascimento e o crescimento da democracia em Moçambique, primeiro com a aprovação da Constituição em 1990, depois com as primeiras eleições, com a assinatura do Acordo de Paz e hoje passam quase 25, 30 anos deste processo todo iniciado, por exemplo, na década de 90. E a questão que eu queria fazer, qual é o sentimento da Fundação relativamente à democracia, por exemplo, em Moçambique, considerando esta visão toda que iniciou em 1990, com várias dificuldades, com um processo também de paz muito oneroso para o governo e também para todos os parceiros, e como fundação que esteve desde o início, qual é a visão que a Fundação tem sobre este assunto em relação a Moçambique, sobre a evolução da democracia? Não, eu acredito que Moçambique hoje, obviamente, outro país, né, que em 1990 tinha a cooperação mudou, né, enquanto nos primeiros anos a cooperação com Moçambique estava muito focado na redução de pobreza, pequenos projetos, né, que poderiam impulsionar uma economia nacional que não tinha, porque a guerra devastou, né? Tinha, entre outros, também o projeto do GAPI, o Gabinete de Apoio ao... Foi parte do trabalho da FEJ. Nasceu aqui, nessa sala. O senhor Soto estava bastante emocionado numa reunião que nós tínhamos depois dessa sala ser criada, porque estava a antiga sala do GAPI, onde nasceu.
Então, no começo, no início, foi mais direcionada para isto, enquanto hoje em dia a cooperação com Moçambique vai para outros rumos, né? É mais troca de experiências, ver como questões da política global afetam né, Moçambique, Alemanha, outros países e como né, Moçambique poderia contribuir também para certos debates, né, como a sua visão. Uma das questões da política global que afetou Moçambique nos últimos 2 anos foi a questão dos ciclones. Assim, há muita discussão, por exemplo, no início a Tina falava sobre os acordos de Paris, sobre como há muita discussão sobre como implementar e estas discussões também estão nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relativamente ao clima. Qual é a visão da FES relativamente a isso, principalmente por ter vivenciado o quão devastador, por exemplo, foram os ciclones, especificamente o Idai, e depois temos o Kenny. Qual é a visão, por exemplo, da Fundação relativamente às mudanças climáticas e sobre como afetam os países em desenvolvimento ou países pobres, como são Moçambique? Não, eu acredito que tem que ser cada vez mais na nossa agenda de política, né? Países, o que aconteceu em Moçambique foi só um exemplo, né, como as mudanças climáticas afetam de forma bastante desigual populações, países neste mundo e muitas vezes os países que foram talvez tinham mais contribuição para a criação deste problema não são aqueles que estão sendo afetados. Então, a FES no nível global tem um trabalho bastante elaborado sobre a questão das mudanças climáticas, mas não só as mudanças climáticas, mas principalmente como a política poderia lidar com este fenômeno de um jeito justo e organizar uma transformação justa. Organizar uma transformação justa é o que nós vamos continuar a ver daqui a pouco na segunda parte do Política Internacional. Muito obrigada, Tina. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Voltamos à segunda parte do Política Internacional, onde continuaremos a conversar com a Tina Andrade, que nos estava a contar mais ou menos o percurso da Fundação Friedrich Ebert e do seu trabalho em Moçambique. E nesta segunda parte continuaremos a falar do trabalho da Fundação em Moçambique e também sobre as áreas com maior intervenção e sobre as quais a Fundação tem estado a trabalhar. Tina, primeiro conversávamos sobre o trabalho da Fundação aqui em Moçambique e gostaria que desse seguimento sobre quais são as principais áreas, por exemplo, em que a Fundação tem estado a intervir diretamente nos últimos anos. Uma área que é perto, já que nós estamos uma fundação política, e a participação política. E nesta área entendemos também um trabalho partidário, né? A Egna tinha me perguntado antes do intervalo como eu estou vendo, nós como fundação estamos acompanhando o desenvolvimento do país. Então nós tínhamos mencionado que no começo, quando chegamos, estava na situação de guerra, depois estabelecimento de uma democracia pluralista, que né, obviamente foi uma mudança muito positiva para Moçambique, mas tinha certas críticas, né, que Moçambique nessa situação foi bastante pressionada, entre outros também pela cooperação internacional, de adoptar políticas econômicas que talvez não são tão ligados para os interesses do próprio Moçambique. Falamos das políticas neoliberais. Das políticas neoliberais. Então, considerando que a FES é uma fundação progressista, como é que esta mudança drástica de sistema econômico em Moçambique foi vista, pelo menos pela Fundação, e qual foi o impacto que esta teve na sociedade moçambicana, na visão da própria FES, que também às vezes é a mesma visão que a sociedade no geral tem? Eu acredito que Moçambique não foi uma exceção, né, dos movimentos que nós vimos também em outros lugares do mundo, né?
digamos, a ideia do dia na época foi que a ideia neoliberal fala que você precisa ter um Estado, um orçamento de Estado equilibrado, você precisa aplicar austeridade, você basicamente tem que gerar o seu orçamento de Estado igual que um orçamento na sua casa, né? Significa que você não pode gastar mais que você tem. Só que Estado, como nós sabemos todos, funciona um pouquinho diferente que uma casa, e sem investimentos graves, né, em políticas públicas, vai ser muito, muito difícil de ter um desenvolvimento econômico de um nível que gera realmente um bem social para a sociedade. Né? Então, nós observamos e fomos parceiros de sindicatos moçambicanos, como trabalhamos também com outros atores sociais em outros países sobre este tema, e estávamos tentando de fazer um diálogo como melhorar estes impactos negativos para os trabalhadores. Moçambicana. E neste contexto de neoliberalismo, de economia de mercado, como tem sido, por exemplo, o trabalho com os sindicatos? Sentem que o trabalho tem tido algum impacto ou tem sido diluído um pouco por esta lógica de mercado que muitas vezes não corresponde às necessidades e aos interesses, por exemplo, dos sindicatos, que parece que nos últimos anos até têm estado a perder algum do poder que já tinham ganho, por exemplo, em Moçambique em anos anteriores. Como é que vem, por exemplo, a FES como uma das principais parceiras dos sindicatos nacionais, como é que vem esta evolução do papel e da relevância que os sindicatos têm tentado ter numa economia como a nossa? De novo, formalmente acho que os sindicatos conseguiram se estabelecer, tem diálogos tripartites, o mais conhecido é a negociação dos salários mínimos, né? E obviamente tem também uma lei de trabalho que tem direitos que protegem os trabalhadores e as trabalhadoras neste país, que os sindicatos tendem de melhorar continuamente para ser mais positivos para o lado do trabalho. Mas, de outro lado, a representação sindical em Moçambique teve muitos desafios, né, de trabalho. Moçambique é integrada numa economia global. Muitas atividades econômicas aqui estão sendo feitas por empresas multilaterais, multinacionais que vêm de fora, e é muito difícil de se organizar contra um parceiro que é tão bem informado, tão bem enraizado e falar no mesmo nível. O que a FES tem tentado de desenvolver como seus parceiros sindicais internacionais nessa área foram estratégicas de aumentar o poder de negociação no lado do trabalho, contra o lado do capital. E isso foi sendo feito muito como uma estratégia de redes sindicais em empresas multinacionais. A ideia dessa estratégia é que obviamente, os sindicatos, se nós pegarmos uma empresa que é muito conhecida e muito atuante aqui, Shoprite, né, uma empresa sul-africana, os sindicatos na África do Sul têm acesso às outras informações sobre essa empresa, né? Tem talvez outros benefícios, negociaram diferentemente. Capacidade de negociação. Eles têm também uma capacidade de negociação diferente, mas supondo a origem do capital do país destes sindicatos, também tem um outro conhecimento, né, deste ator econômico. Então, eles poderiam se juntando como os sindicatos moçambicanos, passando muito mais estratégicas sobre como essa empresa atua, quais são os planos econômicos, exatamente, onde talvez quer investir, né? Então, essas informações são muito, muito importantes para o lado de trabalho se organizar. E, além
além disso, tem uma tendência agora de ver a mapa de uma região, de um continente, onde essa empresa atua e simplesmente tentar juntar os comitês sindicais nos vários países, né, no shop floor, em uma conversa que trocam ideias, informações. Quanto é o salário, como vocês lidam com políticas de sexual harassment dentro da empresa, né? Que tipo de benefício de transporte a empresa paga. Então aí, de repente, a situação da negociação é muito mais equilibrada, né? E os sindicatos tendem de ter mais sucesso para fazer as suas demandas. Suas reivindicações. Tina, hoje a lógica de desenvolvimento em Moçambique, ou todo o processo de desenvolvimento em Moçambique, tal como estava a falar, é muito baseado na quantidade e na quantidade ou na capacidade que o Estado tem, por exemplo, de mobilizar investimentos, principalmente destas multinacionais. A curto, médio e longo prazo, isto é uma questão mesmo de perspectiva. Como é que acha que será, por exemplo, a capacidade dos sindicatos de lidar com estas multinacionais? Nós hoje temos as principais multinacionais do mundo no setor do petróleo, no setor do gás, que são setores até com alguma discussão sobre real impacto no desenvolvimento do país. E a minha questão é, existe esse espaço para que estas redes de negociações sindicais possam também atuar nestas multinacionais ou provavelmente teremos que prever um decréscimo da capacidade de negociação dos sindicatos? Acho que nem um decréscimo. Neste momento, eles não estão ainda, estes atores que realmente podem sentar com estas mega empresas numa mesa olho em olho. Não tem essa igualdade de poderes. Eu acredito que esta questão vai ser essencial, não só os sindicatos, mas também outras forças que representem, né, os interesses da sociedade, né, neste equilíbrio empresas, capital e trabalho. Porque também questões de deslocamento de pessoas de um lugar para outro lugar para abrir espaços para exploração de recursos, né? Cria muitos conflitos, né? Exatamente. Então, eu acredito que para tornar o desenvolvimento em Moçambique talvez mais justo, mais igualitário, né, e distribuir essas riquezas para uma base maior da população, precisa ter no futuro alianças entre todos estes atores que trabalham em prol, em defesa dos direitos e dos interesses dos vários grupos da população. Isso não é tarefa fácil. Claramente. O que eu falei é mais ou menos uma ideia, uma estratégia ideal. Na realidade, chega a muitos limites, porque, infelizmente, os poderes são bastante diferentes, né, se dois parceiros negociam, né, no diálogo social. E quando se trata das redes, como é que tem, por exemplo, qual tem sido o papel da SADC, por exemplo, na coordenação, se tem alguma experiência sobre o papel da Organização da Região, por exemplo, na coordenação de redes sindicais dentro das empresas, principalmente considerando que há multinacionais que realmente atuam em 3, 4 países dentro da região. Tem alguma experiência, como tem estado a trabalhar com os sindicatos, ou nem por isso? As redes têm sido muito mais técnicas ou políticas do que... Muito mais políticas. Então, a SADC como organismo regional não tem a ver com isso, é realmente uma organização sindical, mas os sindicatos têm apoio das confederações internacionais sindicais, né? Então, esses sim estão capazes de trabalhar sobre as experiências de outras partes do mundo, né? E tentar de gerar um tipo de good practice, né? Para assessorar cada vez melhor os sindicatos locais e fortalecer eles neste diálogo bastante desigual ainda. Nesse diálogo bastante desigual. E sobre a participação política? Como é que é o trabalho da FES relativamente à participação política em Moçambique, na região e também no continente? Sabemos que a FES está representada em Moçambique, em vários países da região e em vários países do mundo. Como é que é feita a coordenação do trabalho político neste contexto?
Tem várias linhas, obviamente, de trabalho, mas e várias cooperações também entre os nossos 24 escritórios que temos no continente africano. Mas aqui na região SADC temos fórum político que é talvez bastante interessante no nível dos partidos no poder, né? Fórum regional que se organiza aqui em Maputo, que abordou nos últimos anos justamente este vácuo de ideias, como fazer frente aos problemas do desenvolvimento regional, aos problemas da integração regional. Nós já falamos bom tempo, né, e tem ótimos planos, né, como integrar a região SADC economicamente de um jeito mais profundo, como cooperar nas várias áreas, como criar cadeias de valor, né, que fazem aproveitar os vários países e envolvem os vários países, criam trabalho, and so on, né. Só que na realidade os progressos são muito aquém daquela coisa que se esperou, né, como a fundação da SADC. Então, este fórum político estava fazendo este debate não técnico, né, porque técnico os governos já estão muito envolvidos e discutem como especialistas, mas principalmente no nível político, no nível dos partidos, né, que nasceram num contexto panafricanista, né, num contexto de luta de libertação e tinham, digamos, sonhos bastante altos para a região. Ainda mais depois do fim do apartheid na África do Sul, tinha essa ideia que, sim, é uma região que pode avançar, mas com essas viradas neoliberais, ou organizados internamente, ou octroídos por certas políticas de cooperação também, né? Acho que fóramos os dois partes envolvidos aqui. Infelizmente, não chegaram, né, a esta visão mais progressista desta região. Então, este fórum está tentando de revisitar as ideias que tinham os Machels, os Nyereres, os Sakanes para esta região e depois tentaram de analisar onde talvez poderiam eles fazer um apoio político, porque para certas reformas necessárias, porque isso é pelo menos uma coisa que eu acredito, que a Fundação acredita, tem sempre um nível técnico, né, e aí pode se discutir sobre, né, que medida precisa implementar onde, mas sempre tem também um nível político, né, de vontade, de confiança, de trabalhar junto. Então, esse é o nível onde a FES está tentando de intervenir. E relativamente ao Fórum dos Partidos Políticos, é mesmo a última questão, é um fórum que hoje, atualmente, ainda é exclusivamente constituído por partidos libertadores. Agora, creio que a exceção será o Malawi. Como é que tem sido esta interação? Malawi, Madagascar também, sim. Botswana também, porque não tinha luta de libertação assim. Olha, acho que tem A questão é, sente a diferença entre aqueles que mudaram o partido, aqueles que não tiveram uma luta de libertação e aqueles que mudaram? Era mais ou menos por aí, para sentir a dinâmica de funcionamento do fórum. Claro, claro que tem mais aproximação entre os partidos que têm já esta parceria política histórica, né, ligado com a luta de libertação, mas o fórum, obviamente, gostaria de abrir este espaço também um pouquinho mais. Eu lembro que bom tempo, no caso do Zimbábue, tinha o governo de coalição, né? E aí a MDC estava também convidado, porque é partido de governo, né? Então estava também na mesa e obviamente foi uma dinâmica interessante, né? Porque mudou o diálogo, foi uma coisa talvez um pouquinho mais crítica, um pouquinho menos na zona de conforto, né? E acredito que debate e disputa é sempre bom, né? Porque isso, assim aprendemos.
Mas a aproximação de que falava dentro do Fórum dos Partidos no Poder é uma aproximação benéfica em relação ao processo de discussão sobre os desafios dos países na região, ou é uma aproximação que acaba desvirtuando o objetivo e o interesse geral, no sentido de que há este sentido de irmandade e às vezes até de algum nível de proteção entre os partidos libertadores? Ou qual é a experiência que a Tina tem dentro do trabalho do Fórum dos Partidos no Poder da região? A minha experiência foi que quando tem espaços, digamos, seguros, né, o debate tende a ser mais crítica que o debate seria, por exemplo, no TV. Né? E, obviamente, nós estamos também organizando, né, o espaço de debate do jeito que seja crítico, porque não são só partidos entre si que estão discutindo. Sempre convidamos também acadêmicos e representantes da sociedade civil, né, para justamente fazer este debate crítico, colocar os temas que eles acham que têm que ser discutidos com mais profundidade. E, bom, a experiência tem sido bastante positiva, porque neste espaço, digamos, protegido, é mais fácil de olhar criticamente para o próprio umbigo e também falar, olha, é verdade, aqui falhamos e aqui preciso reforçar ou repensar também certos approaches políticos. A região da SADC, onde a FES tem estado a trabalhar recentemente, sempre foi tida como uma região modelo em termos de paz e de algum nível de tranquilidade dentro do projeto, excluindo as questões de paz, excluindo as questões de pobreza e económicas. E hoje a SADC começa a ser um espaço também de segurança, é um espaço com problemas de segurança. Primeiro foi a questão do Quênia, com alguns ataques, com a questão do extremismo violento, depois tivemos a Tanzânia, hoje em dia temos Moçambique. Há sérias, por exemplo, há sérias reclamações, ou pelo menos há um medo também que a questão do extremismo violento possa eventualmente chegar a territórios como a África do Sul. Como é que a FES vê esta mudança de uma região e até de um país? É verdade que Moçambique, a partir do início de 2010, voltou ao espectro do conflito, mas como é que a FES vê esta mudança do país e da região no sentido de novas ameaças à segurança na região, e qual é o trabalho que a FES tem feito nesta área? Bom, eu vejo, como acredito todo mundo, com bastante preocupação. Acho que o conflito de Cabo Delgado, em geral, o aumento da insegurança no território da SADC, e tem fatores diversos e complexos. Nós estamos neste momento estudando, tem fatores externos, fatores internos, tem fatores historicamente crescidos, né, no processo de se tornar nação, né, talvez também. Mas tem também uma base material e econômica, eu acredito. Então, eu vejo isso também como chamada de atenção, né? De olhar para esta base econômica. Os debates em Moçambique já estão de longo prazo, né? Que muitos acadêmicos, mas também sindicalistas e ativistas chamam a atenção para a distribuição mais igualitária da renda, né? Que um desenvolvimento não pode se medir só como o aumento do PIB, né? Isso é muito artificial, mas precisa chegar realmente no nível mais baixo. Então eu vejo isso um pouquinho nesse sentido, que agora a questão se coloca com mais urgência e que, né, é agora na mão de todos os parceiros, todos os atores envolvidos de fazer a sua parte. De fazer a sua parte. Uma das questões que também são de política global e também de interesse global tem a ver com gênero e justiça social. E a FES, como uma fundação progressista, tem estado a trabalhar não só com o gênero, mas também com os jovens. Qual é a experiência da FES, principalmente nas relações de gênero e na tentativa também de incluir jovens em espaços que nunca foram
eventualmente ocupados por estes jovens. Há uma grande demanda, uma grande reclamação sobre a participação dos jovens em processos de tomada de decisão, em processos políticos. Há também na mesma esteira uma grande demanda sobre a participação de mulheres em processos de tomada de decisão. Como é que a FES vê esses espaços? Como é que a FES intervém nesses espaços de discussão sobre a inclusão de mulheres, ou pelo menos das questões do género e da questão dos jovens nesses espaços? Obrigada pela pergunta. Então, para a FES, o grande foco da FES, em princípio, é justiça social. E a justiça social, no meu ver, no nosso ver, não é possível sem uma justiça de gênero, sem uma participação igualitária também, né, de homens e mulheres e demais identidades sexuais que têm. E acesso também aos serviços do Estado, políticas públicas, acesso à educação. Então, a FES tem tentado trabalhar essa perspectiva da igualdade de gênero como tema transversal, mas percebeu também que só transversal não ajuda, e o que nós entendemos como transversal. Acho que precisamos debate mais franco, um debate mais franco sobre o que significa de ter uma perspectiva de gênero. Porque muitas vezes gender mainstream está sendo usado como eu tenho um panel numa conferência, coloco aqui um homem e uma mulher, aí a mágica acontece, eu tenho uma igualdade de gêneros e não é bem assim. Tudo perfeito. Mesma coisa com este foco muito forte, né, de todo mundo quando se fala de igualdade de gênero, olhar o political office, né? Então a posição no mandato político. Eu sou parlamentar, quantas mulheres tem no parlamento e quantos não. E acho que o nosso trabalho nos últimos anos tentou de aprofundar um pouquinho este debate sobre a participação igualitária dos gêneros. E nós trabalhamos com grupos feministas que têm um pensamento um pouquinho mais radical e mais claro também sobre certas relações de poderes e opressões, né, que estão à base dessa desigualdade de gênero que nós estamos percebendo. E na nossa experiência tem também ideias muito boas como, né, o que tem que mudar para ter justamente este acesso igual. E muitas vezes nem é tanto nessa perspectiva de empowerment, né, que um Estado, um doador, uma Fundação Ebert precisa chegar lá para fazer um curso de empowerment, mas de simplesmente dar espaço de autodeterminação. Eu, pessoalmente, aprendi muito com o nosso trabalho com grupos feministas mais de base, que um exemplo também da área de paz e segurança foi o grupo de Partilha, um grupo feminista de base que se formou em Sofala, né? E que fez, com apoios internacionais, como da ONU Mulheres também, um grande trabalho de acampamentos. Né? Isso foi um novo método. Tentaram simplesmente de dar espaços para as pessoas falarem, sem tentar de ensinar, né, como a mulher deveria se integrar na sociedade, porque o pressuposto feminista de trabalho é que a pessoa sabe muito melhor analisar a sua situação, né, que qualquer pesquisador. Talvez essa pessoa não sabe formular com as mesmas categorias científicas, né, o que é o problema, mas todo mundo sabe muito bem, eu estou bem, eu não estou bem e o que está me faltando. Né? Então, este trabalho feminista me inspirou muito, mudou talvez também um pouquinho a nossa forma de inovar projetos e tem muito uma experiência muito interessante. E saem as críticas bastante claras
sobre todos esses processos. E mesmo como última questão, e com os jovens, como tem sido o trabalho da FES e qual tem sido a intervenção do nível da FES, é mesmo para fechar. Não que os jovens sejam os menos importantes. Não, não o futuro, são também o presente da nação, né? Pois é. Então, o nosso trabalho com jovens e também um pouquinho nessa área, como na área feminista, uma aprendizagem mútua, eu diria. Nós temos certos grupos, um certo curso de capacitação, né? O curso dos jovens líderes, e começou como uma capacitação, mas muitas vezes eles nos capacitam sobre como eles estão vendo a política, a economia neste país e onde eles estão vendo chances de intervenir, mudar e transformar. Porque os jovens, um pouquinho igual às mulheres, estão sempre sendo mencionados como grupo de problema, né? Sempre estão precisam ser incluídas, né? Precisam ser capacitadas, sempre parecem de ser algum problema. Grupos, né? Vulneráveis. Grupos vulneráveis. Mas, em princípio, os jovens, tanto como as mulheres, não são vulneráveis, são pessoas e têm as suas ideias, têm as suas experiências e sabem, né, o que gostariam de mudar. Então, este grupo dos jovens, como o qual nós trabalhamos mais, fundou-se como plataforma dos jovens líderes agora, tem tido uma intervenção muito interessante na sociedade, porque eles simplesmente tomaram o espaço para intervenir e para se incluir no processo político. Não esperaram que algum partido ou alguma organização internacional chame eles para conversarem sobre ideias políticas, mas organizaram entre 300 e 400 jovens antes das eleições municipais 2018 para conversar, né, sobre os desafios que os jovens vejam, como querem resolver e o que esperam da política. E depois fizeram este diálogo com as cabeças da listas para fazer essa mensagem chegar e para ver a transformação nos seus municípios. Então, para mim, isso é um trabalho muito inspirador e nós estamos muito agradecidos de trabalhar com estes atores políticos. Muito obrigada, Tina, por participar esta semana no Política Internacional. Nós voltamos daqui a 8 dias com o Política Internacional. Agradecimentos especiais vão à FES e também à Tina Henrique Andrade. Até daqui a 8 dias.